Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Saulo Stan e eu estou fazendo esse vídeo aqui para fazer 10 indicações de livros de escatologia. Você quer estudar sobre a doutrina do fim dos tempos, quer estudar sobre as últimas coisas? Eu quero fazer aqui algumas indicações que poderão te ajudar nessa pesquisa do assunto do fim dos tempos. Então, primeiro que eu quero indicar é um livro de minha autoria, que é o Surpreendidos pela Eternidade. Nesse livro aqui, eu trago a visão da escatologia bíblica no contexto pré-tribulacional de uma maneira simples, acessível, tratando aí todos os temas da escatologia de uma maneira mais simples. Esse aqui é um livro de 196 páginas que você poderá estudar a escatologia no geral de uma maneira mais simples. Para pessoas que estão iniciando no assunto da escatologia bíblica, é um livro que vai te ajudar nesse aspecto. Um outro livro que eu quero indicar também é um livro que já lida com a ideia de perguntas e respostas sobre o livro de Apocalipse. Então, essa obra aqui vai te esclarecer questões relacionadas ao livro de Apocalipse. Lembrando que eu estou indicando, grande parte das obras que eu vou indicar aqui são obras de pré-tribulacionistas, né? Que acreditam que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da tribulação. Então, essa é uma obra muito boa que vai trazer esclarecimentos sobre diversas questões do livro de Apocalipse, da editora Chamada da Meia-Noite. Temos uma outra obra também da Chamada que vai ajudar bastante na compreensão do assunto do arrebatamento da igreja. Então, ainda podemos acreditar no arrebatamento? Então, aqui vai ter vários argumentos sobre o arrebatamento da igreja. É um livro maravilhoso, né? Que vai te ajudar bastante nessa pesquisa sobre o assunto do fim dos tempos. Aqui já é um assunto já é mais avançado um pouco. Mas você quer estudar as profecias com os grandes doutores no assunto e pessoas que vão trabalhar esse assunto de uma maneira mais acadêmica, esse aqui é um livro para iniciar também, né? John MacArthur, ele vai apresentar aqui nesse livro os planos proféticos de Cristo, a visão pré-tribulacionista, e vai tratar aqui diversas questões. Para vocês terem uma noção, o autor aqui, ele vai falar sobre o dispensacionalismo, né? Vai tratar sobre a visão geral do fim dos tempos, por que estudar a profecia, né? O que não é o dispensacionalismo, né? O que é o pré-milenismo, né? Por que é necessário acreditar num reino milenar literal, por que haverá um arrebatamento pré-tribulacional, e quanto a Israel, né? E quanto ao livro de Apocalipse capítulo 20. É verdade que o calvinismo leva ao pré-milenismo futurista? Então aqui ele vai trazer vários esclarecimentos sobre esse assunto. Então aqui John MacArthur, juntamente com Richard Maurer, eles vão trazer argumentos sobre o assunto. Saulo, eu quero estudar as profecias do livro do profeta Daniel. Então nós temos um clássico da CPAD, que é o Severino Pedro da Silva tratando sobre Daniel versículo por versículo. Então, capítulo 2, capítulo 7 e capítulo 9 de Daniel, que são textos, e capítulo 12 também, especiais aí na escatologia. Então, ele vai trabalhar também de uma forma muito boa, muito bíblica. Eu indico essa obra do Severino Pedro da Silva para o livro do profeta Daniel, que é escatologia também. Agora, eu quero fazer a indicação aqui de uma outra obra minha, mais especificamente sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então, aqui eu tenho Apocalipse de Cristo às 7 igrejas. Nessa obra aqui eu vou trazer uma visão geral do livro de Apocalipse, mas em especial eu vou trabalhar nela a mensagem de Cristo às 7 igrejas. Então, isso aqui é um livro de 226 páginas, resultado aí de mais de 5 anos de pesquisas, que eu vou trabalhar sobre a mensagem de Cristo às 7 igrejas do Apocalipse. Irmãos, esse livro eu me baseei numa das obras mais raras e mais completas sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que é essa obra aqui que eu tenho, né? Foi difícil de encontrar, é uma obra muito rara, né? Foi um pastor amigo meu que conseguiu encontrar esse livro e me deu, do John Stott, O que Cristo Pensa da Igreja. Pra vocês terem uma ideia, isso é um livro raríssimo, né?
de difícil acesso, você pesquisa, não encontra na internet. Então, o que Cristo, né, pensa da igreja. Essa é uma obra excelente. E esse meu livro, eu me baseei muito do que foi dito também nessa obra, só que com o acréscimo de outras coisas e lançando propostas que o John Stott não comentou em alguns aspectos, e eu me atrevi a comentar juntamente, utilizando o apoio aí de outras grandes autoridades. É, Saulo, eu quero um livro indicado para eu me aprofundar detalhadamente. Lembrando que isso aqui é uma indicação extra, não está entre as 10, né? É uma indicação extra. Esse do John Stott. Eu quero um livro, Saulo, para eu me aprofundar no assunto do arrebatamento e dos fundamentos do pré-tribulacionismo. Então, você deve adquirir essa obra espetacular do John Walvoord. Irmãos, hoje, no Brasil, essa é a obra mais completa sobre o arrebatamento da igreja, pré-tribulacionismo no geral, né, que nós temos publicado aqui em português. É do John Walvoord, O Arrebatamento. Essa obra é simplesmente espetacular. Então, vale a pena ler e estudar esse assunto. E agora eu quero indicar 3 grandes manuais, né, que já avança mais um pouco. Aqui já estamos falando de uma escatologia mais aprofundada, mais consistente, que há uma necessidade de uma dedicação maior daquele que está estudando também. Bom, eu quero começar, né, dentre vários outros, mas eu quero começar indicando todas as profecias da Bíblia do John Walvoord, o mesmo autor do Arrebatamento. Então, John Walvoord, considerado aí uma das maiores autoridades no pré-tribulacionismo. Então, essa obra aqui dele é indispensável. Se você estuda profecias, você precisa ter essa obra, porque ele vai fazer o quê? Ele vai pegar toda a Bíblia e ele vai comentar onde tem profecias. Então, profecia em Gênesis, profecia em Êxodo, profecia em Zacarias, profecia em Daniel, profecia em toda a Bíblia. Ele vai comentar apontando para o seu cumprimento, tudo isso. Então, é literalmente uma das melhores obras nesse contexto. Então, é um livro aí de 600 páginas e vale a pena você adquirir. Todas as profecias da Bíblia do John Walvoord. Saulo, eu quero um manual que seja mais simples. Então, você tem o Manual da Chamada da Meia-Noite. Então, essa é uma obra aí de quase 500 páginas, mas ela é uma obra, né, mais simples, né, que vai tratar o assunto aí de uma maneira muito mais acessível, né, com uma linguagem também muito boa, né, e esse Manual da Chamada vale a pena ser adquirido, tá também num preço muito bom lá na Chamada da Meia-Noite, no site da Chamada da Meia-Noite. O Chamada da Meia-Noite, irmãos, para quem não sabe, é um site que vende boa parte dos seus materiais na área da escatologia. Então, vale a pena você adquirir essa importante obra, né? Manual de Escatologia da Chamada. Tem também os manuais clássicos. Você pode ver o manual do Dwight Pentecostes, né, que é o Manual de Escatologia. Meu amigo Gabriel de Oliveira Porto também tem um manual prático de escatologia. Tem diversas outras obras aí que você pode adquirir. Estou indicando algumas aqui também. E se você quiser se aprofundar nas grandes questões, né, controvérsias sobre o fim dos tempos, adquira essa obra, Quando a Trombeta Soar. Nesse livro aqui, irmãos, eles vão reunir cerca dos 20 grandes pré-tribulacionistas do mundo todo e eles vão trabalhar aqui esclarecendo as controvérsias sobre o fim dos tempos. Então, tratando diversos assuntos aqui da escatologia bíblica, trazendo luz e esclarecimento. Para vocês terem uma noção, aqui vai ter texto de todos que vocês imaginarem. Para vocês terem uma ideia aqui, ó. De Volta para o Futuro, Mantendo o Futuro no Futuro. Os principais textos e termos bíblicos sobre o arrebatamento. Termos do Antigo Testamento referentes à tribulação, a bendita esperança e a tribulação nos escritos dos apóstolos, né? Uma declaração em favor do arrebatamento pré-tribulacional. Mateus 24 fala de arrebatamento da igreja. O arrebatamento e a segunda vinda, 2 aspectos da volta de Cristo. Os anos de formação de John Nelson Darby. Aqui ele vai lidar com alguns falsos ensinos, né, que têm sido atribuídos a John Nelson Darby, algumas falácias, né, e eles vão combater
e diversas outras questões, como arrebatamento secreto, arrebatamento de Mateus 24, duas formas de salvação, uma no Antigo e outra no Novo Testamento, uma por meio da lei ou das obras e outra por meio da graça. Tudo isso eles vão mostrar que não tem fundamentação bíblica. Outra coisa também, existe um arrebatamento pré-ira, então ele vai falar sobre uma teoria chamada arrebatamento pré-ira, uma avaliação crítica da hermenêutica do dispensacionalismo progressivo. Então, existem vertentes do dispensacionalismo e aqui eles vão fazer uma crítica a esse tipo de interpretação. 10 razões pelas quais esta pode ser a última geração. Então, aqui vocês vão ver que é um livro esclarecedor. Isso aqui já para professores, né, para quem já está mergulhado aí no assunto também, vale a pena você adquirir. Então, eu espero que você tenha sido abençoado com essas indicações sobre o fim dos tempos, sobre a escatologia bíblica. Vamos mergulhar aí avançando até que o Senhor venha.